E seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Quartzo, onde a gente conversa sobre planejamento leve, real e possível, além de outras coisas de produtividade, home office, empreendedorismo. Então, vamos lá para o vídeo de hoje que a gente vai conversar sobre planejamento mensal. Como estamos entrando em junho, decidi soltar esse vídeo para vocês para já ajudar vocês a terem um tempinho aí para pensar direitinho em como que vai ser o seu mês de junho, o que você quer fazer em junho. Então, vamos lá. Vou ensinar a maneira que eu, Ingrid, acho mais simples de criar um planejamento mensal, que é sem complicação por categorias. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pensar em tudo que você faz durante os seus dias e durante as suas semanas. Pensou nisso? Você pode pensar, pode colocar num papel, pode colocar no computador. Vocês não estão vendo, mas aqui tem um computador e aqui tem um papel. E aí, depois de você fazer isso, você coloca assim, detalhado, eu tenho que me alimentar, eu tenho que trabalhar, com o que eu trabalho, o que eu faço no meu trabalho, eu tenho que estudar, o que eu tenho que estudar, coloca tudo. Depois disso, a gente vai filtrar e vai criar as categorias do planejamento. Então, dentro disso podem existir algumas categorias que eu vou dar um exemplo mais vasto. Que chique, não é essa palavra não. Um exemplo mais geral, que é o seguinte: saúde, autocuidado, profissional e acadêmico. Vamos colocar acadêmico porque eu acho chique. Então temos essas 4 categorias. Vamos fazer um troço bem prático. Esse vídeo eu não roteirizei, mas a gente vai fazer isso. Por quê? Porque eu quis agora. Gente, uma dica extra aqui pra vocês. Esses dias eu fui numa papelaria e eu precisava de um caderno. Só que aí eu faço mapas mentais, né? Inclusive tem vídeo sobre mapas mentais, processo criativo e tal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. E aí, ao invés de comprar um caderno com linhas normais, que eu simplesmente fico bagunçando, eu comprei um caderno com folhas totalmente brancas de caligrafia e cartografia. Caligrafia, cartografia? Eu vou até olhar pra não falar coisa errada na internet. Cartografia e desenho. Então é isso. Vamos lá. Vou até mostrar visualmente pra vocês como que eu gosto de criar essas categorias pra ficar o rolê mais visual da vida. Escolhe uma forma geométrica. Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um círculo. Se você é libriano, escolhe mais de um, tá tudo certo. E você vai colocar isso num papel. Vai colocar isso no papel, vai ficar mais ou menos assim, tá? E aí o que você vai fazer? Cada uma dessas coisas é uma categoria, então vamos colocar aqui do lado. Então vai ficar mais ou menos assim, escreve do ladinho, não adianta nada, vocês não vão conseguir ver. Sabe aquela lista que você fez agorinha sobre todas as coisas que você faz durante a semana, durante os seus dias? Isso tudo vai entrar aqui dentro e aí você vai conseguir colocar. No profissional eu tenho que, vou colocar o meu exemplo, tá? Eu tenho que criar vídeos, eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que dar consultoria, né, no caso do meu trabalho maior. O que eu quero fazer de autocuidado? Isso podem ser coisas novas ou podem ser coisas que já estão na sua rotina para você dar uma melhorada. Então, por exemplo, dentro de saúde, se você já é uma pessoa que cuida da sua saúde física, mas quer começar a cuidar um pouquinho mais da sua saúde mental, o que você pode fazer que vai entrar dentro da categoria de saúde mental? Depois disso, você colocou tudo dentro dos quadradinhos. O que você vai ter dentro desses quadradinhos? O que eu estou pedindo para você fazer? Essas são as suas metas. Essas são as suas metas do mês. Então, como que você vai adicionar isso no seu planejamento mensal? Você vai pegar tudo que é o terceiro passo, tá? Você vai pegar tudo que tem prazo e você vai adicionar no seu calendário. Seu calendário serve primordialmente só para colocar eventos, então prazos, médicos, todas essas coisas que você tem externas a você. Então vamos pegar um exemplo prático. Dentro de saúde mental eu tenho terapia. Que dia que eu tenho terapia? É uma atividade semanal, quinzenal ou mensal? Adiciona isso no seu calendário. Pronto, já terminou uma das tarefas. Por quê? Porque a gente está trabalhando no seu mês, é uma visão realmente mais global da sua vida. Depois, em vida acadêmica, eu tenho que fazer o meu TCC. Meu Deus, como que eu vou colocar o meu TCC no meu planejamento mensal? Eu tenho 4 metas e cada uma delas pode ser feita em uma semana. O mês tem 4 semanas em média, então eu coloco. Primeira semana, minha meta é pesquisar tal coisa. Segunda semana,
minha meta é fazer um rascunho de todas as coisas que eu pesquisei. Enfim, assim vai indo, tá bom? Depois, em profissão, eu quero conseguir mais clientes. Como que eu faço isso? Quais são os passos que eu preciso para fazer isso e quais são os dias do meu mês que eu vou destinar a isso? Eu vou colocar isso nos primeiros 10 dias ali, porque no dia 15 eu abro a minha agenda. Então, você percebe que você consegue ter uma visão mais geral? É óbvio. Um planejamento mensal não exclui um planejamento semanal, eles trabalham em conjunto, tá bom? Outra coisa que é muito legal de ver quando a gente faz essas categorias e realmente coloca no papel é muitas coisas conversam entre si. Então, você pode ter feito uma categoria de saúde e a categoria de autocuidado e as duas têm assim, eu quero fazer uma coisa nova para cuidar de mim, um novo hobby para cuidar de mim. Muitas vezes um hobby de autocuidado vai estar ligado à sua saúde mental e emocional. Então, você consegue ver como que as coisas na sua vida conversam entre si, mas que você está trabalhando duas coisas ao mesmo tempo, ao invés de vê-las como coisas separadas e ficar sempre buscando aumentar a sua lista de metas e coisas que você quer fazer no mês. Beleza, depois que você terminar de fazer isso, aí sim você pode fazer uma lista de metas mensais. Por quê? Porque aí você já entendeu, tem muita coisa aqui que não vai ter uma data específica. Então, por exemplo, eu quero finalizar um livro. Você não sabe que dia você vai terminar esse livro, mas você pode saber que você quer começar ele na primeira semana. Ou, eu tenho uma meta de conseguir 5 clientes. Como que eu vou saber que eu consegui 5 clientes no dia 15? Não, você não vai saber no dia 15. É uma meta geral. Então, para essas metas, que não tem como a gente colocar no calendário, para essas metas soltas, para essas coisinhas que a gente colocou nas categorias que ficaram soltas, a gente vai criar uma lista separada. E dentro dessa lista, a gente vai colocar as nossas metas. Então, eu estou com o meu Trello aqui aberto para dar um exemplo para vocês. Eu coloquei algumas, eu vou ver minhas metas de fevereiro, tá bom? E eu separei em apenas 2 categorias. Por quê? Eu já tenho coisas de saúde e de autocuidado incorporadas nas minhas rotinas matinais e noturnas. E são coisas fixas na minha rotina. Então, eu não precisei criar essas categorias, mas é porque eu tô com o planejamento já há um tempo, já foi aperfeiçoado diversas vezes. E eu mexo nessas rotinas às vezes. Enfim, por conta disso, eu só tenho 2 categorias, carreira e vida pessoal. Dentro de carreira, eu coloquei gravar YouTube 2 vezes na semana. Em fevereiro isso foi possível eu conseguir fazer. Voltar com a newsletter foi possível eu conseguir fazer. Finalizar um livro que eu comecei, aí eu coloquei do lado, porque eu não consegui terminar. Enfim, tem um monte de coisa aqui. Dentro de pessoal, tinha caminhada, malhar em casa, que são coisas que eu consegui inserir na minha rotina, então foi ok. Tinha outro livro que estava ligado à minha vida pessoal, que eu não consegui terminar também, mas que ele está em andamento. Eu sou uma leitora muito devagarzinha, gente. Eu demoro muito para finalizar um livro, porque eu começo a ler, aí eu fico olhando, aí eu deixo ele ali, aí eu volto para outra coisa. Beleza. Aqui tem todas essas coisas. Vocês percebem que tudo que eu falei pra vocês não tinha uma data específica? Essas são as coisas que a gente coloca nessa lista depois de entender as nossas categorias. Então, por exemplo, caminhar e malhar em casa ainda não tinha um dia específico. Eu entendi ao longo do mês quais eram os dias que eu preferia fazer isso e eu fui aperfeiçoando ao longo dos meses para conseguir fazer isso de uma maneira mais fluida. Eu escrevi isso no começo de fevereiro. Anotei todas as coisas que eu sabia que eu queria fazer e tal. E no final do mês eu revisei essa lista. E eu vi, nossa, teve coisa que eu consegui fazer e foi muito tranquilo. Teve coisa que nem lembrei, não foi muito bom, não consegui fazer. E aí o que eu vou fazer com essa lista? Eu vou reciclar ela para o próximo mês, para as coisas que ainda fazem sentido. E eu vou retirar coisas que não fazem mais sentido totalmente dessa lista. Então, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei em carreira em fevereiro foi montar estratégia de lançamento. Só que em fevereiro isso não aconteceu porque durante fevereiro eu descobri que eu não ia fazer o meu lançamento em março. Para vocês que perderam o que rolou, eu lancei a coleção Produtividade Possível semana retrasada, ou seja, eu lancei em maio, não fazia sentido para mim fazer essa estratégia toda em fevereiro, ou seja, aqui do lado, quando eu terminei o mês, eu adicionei do lado março. Por quê? Porque isso é uma meta que faz sentido em março. Agora, finalizar livro é uma coisa que eu vou reciclar? Com certeza, reciclei. Algumas leituras, igual eu falei pra vocês, eu tinha colocado 2 leituras que eu queria finalizar nesse mês. Isso não foi uma meta realista pra mim, porque eu faço
faculdade, eu tenho a Quartzo, então assim, são muitas coisas. Eu tô no meio do meu projeto de TCC, então não foi realista pra mim colocar 2 livros. Agora eu não faço mais isso. Então assim, vocês percebem que a gente consegue ter essa revisão antes de fazer metas para um novo mês? A gente consegue ter uma visão geral depois de criar as categorias e entender tudo que aconteceu. Então tem muita coisa que não acontece e tem muita coisa que acontece. Tem coisa que acontece mais rápido do que a gente achava que aconteceria. Enfim, tudo isso faz muito mais sentido quando a gente tem um planejamento semestral, que é o que eu fiz no comecinho do meu ano, e tem vídeo lá no IGTV falando sobre isso, tá? Então foi o primeiro vídeo desse ano, eu acho, ou o último do ano passado no IGTV, então se você ainda não segue a Quartzo, tá aqui. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, me manda aqui embaixo que eu respondo vocês, tá bom? Então, por hoje é isso, espero que vocês consigam melhorar o mês, fazer um planejamento mensal tranquilinho. Um beijo e tchau!